Na dobra silenciosa de uma floresta esquecida pelo tempo, morava Timóteo, um rato de pelo acinzentado e olhos tão vivos quanto os raios de sol atravessando a copa das árvores. Era pequeno, frágil aos olhos do mundo, e sua voz mal passava, de um sussurro. Ainda assim, seu coração carregava algo que nem os maiores predadores conseguiam conter. Um sonho impossível. Timóteo queria ser leão, não no sentido literal. Ele sabia que jamais teria juba ou rugido, nem garras afiadas, ou presença imponente. Mas dentro de si, acreditava que coragem e liderança não vinham do tamanho, mas da alma. Enquanto todos o viam como apenas mais um roedor correndo entre as folhas, ele via a si mesmo como algo maior, muito maior. Os outros animais da floresta achavam graça disso. O rato que quer ser leão, riam os macacos. O que ele vai fazer? Rugir com voz de passarinho, zombavam as raposas. Até mesmo os coelhos, que costumavam ser discretos, davam risadinhas escondidas ao vê-lo ensaiar posturas, de rei diante do espelho d'água. Mas Timóteo não se abatia. Ele sabia que todo líder começa sendo ridicularizado antes de ser respeitado. E ele também sabia que, para mudar algo, teria que começar sendo o primeiro a acreditar. Certa manhã, enquanto a neblina ainda se agarrava às folhas, Timóteo escutou um barulho diferente. Chamas. Um incêndio se alastrava pela parte leste da floresta, provocado por relâmpagos noturnos. O caos foi imediato. Os grandes animais fugiam, cada um cuidando de si. No meio do tumulto, Timóteo ouviu o choro abafado de 3 coelhinhos presos em uma toca rodeada por fogo. Sem pensar, correu. Usando um galho úmido como escudo, entrou na fumaça. Tossindo, com os olhos ardendo, empurrou pedras, mordeu raízes, cavou com as patas até libertar os pequenos. Conduziu-os pelo meio das folhagens e, exausto, caiu de bruços ao lado deles. Em segurança. Ninguém viu, ninguém soube, mas ele sabia. E aquilo foi o suficiente para acender algo novo dentro dele. Uma centelha de verdade. Pela primeira vez, ele se sentiu forte. Não com músculos, mas com propósito. Timóteo começou a ajudar quem ninguém ajudava. A senhora coruja que perdera a visão. O tatu que vivia isolado por ser lento demais. A capivara surda que todos ignoravam. Com o tempo, o rato criou laços com os esquecidos da floresta. Aqueles que não tinham voz, nem prestígio, mas que carregavam sabedoria, histórias e vontade de viver, e juntos criaram um conselho. Um círculo simples de convivência, onde todos podiam falar e ser ouvidos. Timóteo chamava aquilo de a clareira da verdade. Ali, ninguém era pequeno demais, nem grande demais. E todos, sem perceber, passaram a se referir a ele como o que de fato já era, um líder. Mas nem todos gostaram. O pavão, símbolo da vaidade, foi o primeiro a se opor. O que você quer, rato? Vociferava do alto de seu trono de galhos. Não temos reis por acaso. A natureza tem hierarquia, e você está lá embaixo. Timóteo apenas respondeu com serenidade. Se eu estou lá embaixo, é porque tenho os pés no chão. Mas o conflito maior ainda estava por vir. O leopardo, um dos predadores mais temidos da floresta, se sentiu ameaçado pela influência do pequeno rato. Se ele lidera, o que sobra para mim? Pensou. E então, uma noite, decidiu agir. Com olhos brilhando no escuro, saltou sobre a clareira rugindo. Fim da brincadeira. Animais pequenos não governam. Mas, ao tentar avançar sobre Timóteo, algo inesperado aconteceu. Todos os animais da floresta, dos mais frágeis aos mais fortes, formaram um círculo em volta dele. Se quiser passar, terá que passar por todos nós, disse o tatu, com firmeza que ninguém imaginava.
O urso, antes solitário, rugiu ao lado deles. Até o veado, sempre temeroso, deu um passo à frente. O leopardo, diante daquela união, recuou. Não vencido pela força, mas pelo respeito. Na manhã seguinte, algo inédito aconteceu. Todos os animais sentaram juntos. Raposas com galinhas, corujas com ratos, macacos com tartarugas. E no centro, sem trono, estava Timóteo. Seu único símbolo era uma semente. Vamos plantar uma árvore para cada acordo de paz e uma flor para cada animal que escutarmos. As árvores cresceram, as flores também, e a floresta, uma vez dividida por medo e poder, tornou-se um lugar de cooperação. Os visitantes de outras regiões vinham aprender como um rato mudou tudo, não com força, mas com exemplo. Anos se passaram. Timóteo envelheceu. Seus pelos ficaram brancos, seus passos mais lentos, mas sua presença era tão forte quanto o rugido de 1000 leões. Crianças o seguiam pelas trilhas pedindo conselhos. Animais vinham de longe só para ouvi-lo falar. E um dia, quando a lua estava cheia e o vento soprava com delicadeza, Timóteo se deitou sob sua árvore preferida, olhou para o céu e sorriu. Ser leão não era meu destino, sussurrou. Era ser exemplo. Na manhã seguinte, quando os animais notaram sua partida, não choraram de tristeza. Choraram de gratidão e, em homenagem, esculpiram uma pequena estátua dele no centro da floresta, feita de madeira e sementes. E toda vez que o vento soprava entre os galhos, parecia dizer: não é o tamanho que define o líder, é o amor com que ele conduz os outros.